Pode o hino nacional do Brasil ser cantado de forma que os pronomes fiquem neutros? Essa polêmica começou com um evento do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, quando o hino foi cantado dessa forma, com a neutralidade de gênero. Após as críticas, a equipe de Boulos apagou o vídeo com o hino nas redes sociais e a oposição atacou. E o Boulos segue acreditando que abraçar os conservadores é a melhor opção. É isso que eu li? É isso que eu li. Dai, socorro. Daiane Oliveira aqui no plantão. Vamos ouvir mais. É isso. Como? Pera, essa última parte me pegou desprevenida, assim. Eu tinha visto que tinha tido uma polêmica e tal, mas... Sério? Mas é isso, infelizmente. Por que é isso, né? A gente tem o Boulos levando para a campanha dele e a Marta Suplicy. Ele precisa abraçar um grupo que é um grupo conservador, que é um grupo ali da base da elite, empresários. E sem a Marta ele não conseguiria isso, porque o Boulos ele tinha uma ideia, né? Imaginaram uma ideia de um Boulos radical, um Boulos, né, PSTU, um Boulos Brizola nessa linha, que não é o Guilherme Boulos, para quem esquece. Guilherme Boulos não é essa pessoa radical, ele não é essa pessoa... sim, ele defende algumas pautas extremamente importantes, ele é de esquerda, ele é de uma esquerda do pessoal que é um pouco mais, vamos dizer que um pouco mais ativa e combativa, né, na linha de esquerda do que alguns outros partidos, vamos colocar assim, como é o caso, inclusive até do PT, que tem suas vertentes, mas que sempre busca ali uma conversa um pouquinho maior e acaba deixando determinados grupos que são até conservadores mandarem em algumas frentes. E o PSOL é um pouco mais nessa linha de ser um pouco mais combativos. Então, quando a gente vai analisar os candidatos do PSOL, as pessoas que integram o PSOL, a gente percebe isso. O Boulos é uma ótima figura, um ótimo nome, mas teve algumas questões sobre a questão do hino especificamente. Primeiro ponto quando teve toda uma polêmica sobre o hino, sabe o que a equipe dele fez, Ana? Tirou das redes sociais. Ai. Primeira coisa é essa. E o hino, detalhe, né? O hino não é um hino neutro. O hino tem ali um momento de inclusão das pessoas, né? Da linguagem neutra. Apenas ali no final, em vez de falar todos, é todes. Só isso. Mas para a gente entender um pouco melhor, vou te pedir para só isso. Não foi a mudança no hino inteiro. Vou te pedir, por favor, para trazer já a ouvida da cantora belíssima cantando esse hino. A gente vai falar um pouquinho sobre artistas também logo em seguida. E para quem não ouviu, ouçam com atenção. O hino é cantado de forma muito linda. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Desfiles deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cara, foi só isso. Deitado eternamente em berço esplêndido, nada além. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada o sol do novo mundo. Literalmente, Ana. Gente, foi só isso. Que versão deliciosa do hino. Exatamente, gente. Não foi nada nem... Porque, né, os trechos, né, os pequenos trechos que foram utilizados, né, dos filhas deste solo, né, só apenas se houve ali uma troca para um gênero neutro, para uma linguagem neutra, naquele momento específico do hino. É uma questão que vem
rodeando todo esse processo aí é sobre ser legal ou ser ilegal. Inclusive, tem pessoas que falam sobre a legalidade, tá? Pela troca do gênero. E, inclusive, o Boulos está sendo atacado não só nas redes sociais, como pela oposição. Esse evento foi organizado pela equipe do Guilherme Boulos, envolvendo ali a sua campanha. E o nome da cantora é uma autora paulista, Yurungai, é uma cantora belíssima, como vimos aí. Muito bom. E nesse evento teve todo mundo. Pois é, estava a Marta, estava o Lula, estava todo mundo. E o Boulos, inclusive, ele não só apagou das redes sociais esse vídeo que gerou a polêmica logo após acontecer o evento, como ele também, né, a equipe dele rompeu com a produtora contratada para organizar esse comício. Mano. A organizadora, o nome da produtora contratada é a Zion Produções Limitadas, e a equipe do Boulos rompeu com ela. Ela deveria, então, produzir alguns outros eventos de campanha, já tinha, inclusive, recebido, segundo o TSE, a campanha do Boulos teria já pago 450 mil para essa empresa, de uma vez só, já em agosto, já estava tudo organizado, mas o Metrópolis traz, há poucos minutos, inclusive, que houve esse rompimento aí, justamente depois dessa polêmica toda. Só um detalhe, a gente sabe, a gente já comentou que o Boulos é, sim, de uma linha da esquerda. É uma linha, inclusive, o PSOL, para quem, inclusive, não sabe da história do PSOL, o PSOL, em alguns estados, a gente chama até de puxadinho do PT. Por que puxadinho do PT? Porque a história da fundação do PSOL, ela vem justamente de pessoas que fizeram parte do PT e que saíram em determinado momento após um racha ali com Lula. Por que esse racha? Porque quando Lula chegou à presidência, muitos esperavam que ele seguisse uma mesma linha de políticas que eram a política proposta pela esquerda, mas ele precisou se adaptar ao que é chegar ao poder. E o que é se adaptar ao que é chegar ao poder? Esses acordos que a gente vive falando, sabendo que existem, né? Então, existe essa necessidade. Não à toa, também Lula chegou ao PT no seu primeiro mandato com o José de Alencar. E aí, essas pessoas que saíram do PT, né, que eram um pouco mais revolucionárias, vamos chamar assim, fundaram o PSOL naquela época. E o PSOL, ele tem essa ideia, ele tem essa raiz, essa naturalidade. Muitas das pessoas do PSOL, inclusive, são pessoas que vêm com uma pauta antirracista e LGBTQIAP+. Inclusive, a linguagem, aí é que entra o ponto da linguagem de gênero, a linguagem neutra de gêneros gramaticais. Porque a linguagem de gêneros neutros gramaticais, ela vem de uma base da sociolinguística. E sociolinguística, para quem estuda letras, linguística, é uma análise da nossa gramática que pega também os pontos da sociologia. Isso, inclusive, vem para as variações de linguísticas, vem para pontos que que vão sendo modificados ao longo do tempo. E até um comentário que eu fiz ontem nos bastidores se a gente vai manter a linguística intacta, sem mudar nada, a gente tem que voltar a falar voz Messier, né? Exatamente. A gente não pode ter modificação, né? Porque a língua, se trata uma língua como se fosse uma língua morta, e nem o latim é considerado mais uma língua morta. Não existem, né, nesse ponto aí, a língua não é morta, ela é mutável. E do ponto de vista de linguística, uma língua mutável, a gente pode sim fazer atualizações, alterações, modificações, excluir palavras, criar novas, isso é possível na linguística, na gramática. Então, os conservadores sim podem dizer, eu não gosto, eu não quero usar, e eu acho que, sinceramente, você não quer usar, você pode não usar no seu dia a dia, mas você não pode impedir que outras pessoas usem, e aí é uma defesa pessoal. Eu vou te pedir, inclusive, Ana, para trazer um trechinho só de uma matéria que a gente tem, trazendo uma informação muito interessante, porque depois disso a gente faz um comentário. Vamos lá. Eu acho que é importante para que a gente também entenda o que é que se está debatendo, né? Os valores. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo.
Só no ano passado, foram 131 assassinatos. A maior parte dos crimes aconteceram na região Nordeste, seguido por Sudeste e Centro-Oeste. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e a transfobia como crime de racismo. A decisão vale até que o Congresso edite uma lei específica para a matéria. Segundo especialistas, a determinação não é suficiente para combater a violência de gênero. O grande desafio agora é o cumpra-se das leis e das decisões judiciais em favor dos direitos da comunidade LGBT para garantir com isso a redução da LGBTfobia. Se você não pune o LGBTfóbico, ele acha que ele então está recebendo um passaporte para continuar discriminando. Então, é isso aí, exatamente isso aí que a gente está debatendo. É a inclusão de pessoas. Nesse caso, a gente está falando do que o Brasil é um país que mais mata trans e travestis, pela lógica do preconceito. Inclusive, é o país que mais consome pornografia de trans e travestis também, e é o que mais mata. E a gente tem pessoas não binárias, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, que gostariam de ser chamadas de forma neutra. E essas pessoas, elas não são incluídas. E aí, eu acabei de ler no chat, mas a linguagem neutra não é bonita, sabe? Muitas coisas do que a gente pode identificar como hoje ser bonito e hoje não ser belo, essa lógica do belo, não ser belo, é uma lógica de valoração. Tem palavras que eu aprendi que eu acho palavras horríveis, inclusive o plural de sarau eu odeio, sabe? Por aí vai, a gente precisa compreender que a linguagem, que aí é o ponto central, a linguagem ela é mutável, e ela pode ser mutável, e ela deveria ser inclusiva. A própria forma de linguagem, como a gente utiliza hoje, o masculino sempre como dominação, é uma forma utilizada para colocar o homem sempre na frente, o machismo vem na frente, o homem tem o seu valor no universo, e qualquer pessoa que estude literatura e gênero identifica isso. Mas só que para a sociedade conservadora isso não é interessante, fazer essas modificações, essa inversão não é interessante. E é por isso toda a polêmica sobre o Boulos. Ele tem interesse em pegar aquela parcela conservadora. Então, esse não era o momento, já que ele queria seguir uma campanha, nesse caso, literalmente mais neutra, né, menos à esquerda, um pouco mais central, a estratégia foi totalmente equivocada. Deveria-se ter pensado em não utilizar esse tipo de publicação, esse hino. Inclusive, vamos repensar também a cantora, porque uma mulher negra não se precisa, né, da mulher negra naquele espaço ali, né? Uma mulher negra vai entrar só para fazer batuque, como uma vez o Lula falou sobre a estagiária da Ford, né? E aí também se pensar sobre aquelas pessoas que compõem ali o partido, as bases de minorias que votam. Mas só que se o Boulos, de fato, ele quer manter a sua ideologia, a sua base, o que ele acredita, é abraçar, meu irmão, e seguir para frente, sabe? Inclusive chamar o debate, que eu acho que é muito mais assertivo, chamar o debate, chamar o reconhecimento, trazer dados, como a gente acabou de falar, sobre as violências contra corpos não binários, corpos trans, travestis. É muito melhor fazer isso do que você abafar o caso e fingir que nada aconteceu, que é o que tenta se fazer nesse momento, né? Inclusive, é triste. Para mim, é extremamente triste ter alguém apagando vida e cancelando o contrato com a produtora e fingir que nada está acontecendo, né, Ana? Tem muita questão aí. Eu tô vendo o chat em polvorosa aqui. Eu vou começar daí, assim, essa coisa de mas a linguagem é feia, ou né, a linguagem neutra é feia, deve fazer. Gente, linguisticamente essa discussão não existe, tá? Linguisticamente não existe, a língua não apenas é viva, como ela é política. Então, faz todo sentido que haja pressão para que a língua se volte, né, de uma forma ou de outra para determinadas questões que são políticas. E isso está tudo dentro da normalidade do que é a língua, tá? Isso, para mim, não é uma questão. Tá? Senão, de volta, vamos continuar falando voz-mercê aqui, tá? Não existe. Dito isso, como estratégia de campanha, se estivesse no lugar da campanha, ia colocar o hino? Provavelmente não. Porque eu acho que é uma bobagem? Não, mas porque eu acho que a repercussão faz mais mal do que o hino aparecendo, entende? Acho que causa mais mal.
né? É melhor muito mais, como você falou. Por que não está se pautando a violência contra pessoas trans, contra a população LGBTQIA+, de qualquer forma, né? Tinha que estar pautando a sério, né? Tinha que estar pautando, de fato, essas questões também. Então, acho que talvez cause mais mal do que bem. Apenas colocar no hino não faz nada, né? Só gera um factoide aí para a direita. Dito isso, tendo colocado, eu não retiraria. Né? Porque aí retirar aí é sacanagem. Então, pois, enfrenta, sabe? Imagina a dor que é você se ver representado no hino e depois o candidato dizer, não, isso não aconteceu, rompemos o contrato aqui, isso foi péssimo. Isso é de uma violência de gente que deveria estar do teu lado. E eu acho que é isso que dói mais. E aí tem uma coisa só que eu acho que a gente tem que pensar também, tá? Também é a crítica que a gente faz. Né? Mas colocou, foi burrada colocar, não devia ter colocado linguagem neutra e tal. Isso aqui não, tem questões mais importantes, isso não é uma questão importante, parará. É muito fácil dizer, primeiro, quando não é você cuja vida é colocada em risco todos os dias. Né? Então, é muito fácil dizer, tem questões mais importantes. Né? Enfim, é muito, muito conveniente fazer isso. E a outra é muito conveniente também para nós mesmos, de um determinado campo progressista, cair de pau matando em cima de uma coisa, dizer, não era para pôr, fez besteira, não sei o que, tarará. Peraí, de que lado que a gente tá? Então, assim, tem determinadas críticas que eu acho que a gente também tem que... Né? Pois é. E um detalhe, viu, Ana? Para mim, um detalhe que faz toda a diferença. O Boulos, ele está abraçando um lado mais conservador, que para mim não faz nenhum sentido para a linha de campanha dele, mas essas nuances que a gente tem entre a direita e a esquerda, ele sabe que fazendo uma publicação dessa, o mínimo que você teria que fazer era, de fato, assumir, porque senão a direita, que é o que está fazendo, vai cair matando. Inclusive, a gente tem alguns deputados, como o Girão, que diz que vai processar, outros dizendo que é ilegal do ponto de vista de mudar a letra do hino. Não, peraí. Da mesma galera que nos deu a bandeira do Brasil na tornozeleira eletrônica, não. Exatamente. Estão falando sobre legalidade, inclusive, né? E é triste, né? É triste que a gente poderia estar debatendo sobre muitos outros assuntos. Aí um comentário que você fala, tem gente que fala, mas isso é importante, aquilo é importante. Tem uma autora que eu amo, que é a Audre Lorde, que ela fala que não existe hierarquia de opressão, sabe? Então, para mim, uma coisa pode vir na frente, Exatamente. Outra coisa pode vir na frente, mas não importa o que você ache, todas as lutas são necessárias. Então, primeiro, para a gente lutar, a gente precisa estar vivo, e esse é o principal ponto, né? A gente precisa estar vivo, a gente precisa ter saúde para lutar. Então, se a gente não estiver vivo, se a gente estiver morto, se a gente for invisibilizado, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Esse é o principal ponto. Então, está na hora do pessoal realmente parar, repensar, está na hora do pessoal, inclusive, sentar com o Boulos e dizer, Boulos, o que é que você quer fazer da vida? Você quer realmente ganhar essa campanha? Vamos para cima, porque ele está precisando de ajuda, tá? Fica aí a dica para o pessoal do Boulos. Mas, de fato, é um ótimo nome para São Paulo. A gente espera que São Paulo não perca essa chance dessa vez. É isso, sim. A gente tem que aprender também a se criticar sem se demolir, entendeu? Podemos discordar. É um erro comunicacional, não, isso não foi feito. Pensem bem como, tá? Pensem bem como. E para finalizar, eu queria trazer o comentário aqui de Gilberto aqui no chat, que acertou toda a questão. Feio mesmo é a palavra fronha. É isso aí. Eu também não gosto. Eu acho unha uma palavra muito feia também. Quero mudar. Vamos lá. Não, mas isso é piada. Agora, o gênero é sério. Não ache que que é bobagem aquilo só porque não diz respeito a você, tá? Fica aí a lembrança. Podemos ir para recadinho? Que já passamos totalmente do assunto, não, do tema. Do tempo, desculpa. Me perdi. Vamos lá.
Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Passamos totalmente do tempo, mas vamos aproveitar esses últimos momentinhos em que estamos juntos para fazer um convite para que você conheça a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando um pouco do meteoro do passado com um pouco do meteoro do futuro. E hoje à noite estreia este vídeo aqui, ó. As vezes em que o Brasil humilhou a Inglaterra. Além de ser uma delícia de ver todas as vezes em que o Brasil deu pau na Inglaterra, seja nos esportes, na gestão de recursos públicos, na diplomacia e num monte de coisa. Além disso, no final desse vídeo, a gente retoma uma tradição antiga aqui no Meteoro, que é trazer um recadinho do coração, um recado de amor dos nossos apoiadores, dos nossos inscritos do canal. Então, se você quiser conhecer ali esse quadro e, quem sabe, participar dele também, fica de olho na programação da TV Cringe Brasil e dá uma olhada lá no nosso vídeo hoje às 9 horas da noite. Beijo, chat. Voltamos em instantes. Esse recado ficou tipo: esse medicamento não deve ser usado em caso de suspeita de dengue.